51. Obrigado. Eu tinha decidido no meu coração não pregar no Salmo 51. Porque, como eu já tinha ministrado no Salmo 32, estou deixando uma caixinha aqui, deve ser de alguém. Mas eu, como não vou ministrar em todos os salmos, eu vou lendo os salmos e orando, né? Difícil esse negócio, saber que salmo pregar. Difícil. Porque eu passei por salmos maravilhosos, com textos de impacto, mas o salmo todo já era um desafio. Mas quando eu li o Salmo 51, o Espírito de Deus falou ao meu coração. Senti que foi o Espírito de Deus que falou ao meu coração que eu tinha que pregar sobre o Salmo 51. Então, o tema desse ano é Deus conosco. E eu quero dizer que o cristão é alguém que tem profundo anseio de andar com Deus. Quem é o cristão? O cristão é alguém que tem anseio profundo de andar com Deus. Essa tem que ser a marca do cristão. Qual é o seu anseio? O que você deseja mais na vida? Porque o que eu desejo controla não só os meus afetos, mas controla as minhas emoções, controla os meus pensamentos, controla as minhas motivações, controla as minhas energias, e os meus anseios canalizam a essência e a totalidade dos meus esforços na direção do objeto do desejo. E isso é muito natural. É muito natural. Pega alguém com sede, sedento, com uma sede daquelas que ressecam a alma. Todo o ser vai se mobilizar na direção de saciar a sede. E quando eu li este salmo, eu me detive e eu quero fundamentar a minha reflexão em 3 versos. Versos 4, pequei contra ti. Versos 10, cria em mim um coração puro. Verso 17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Vamos orar. Senhor, nós precisamos do milagre, que é aquele milagre que a gente tem visto ocorrer aqui quando os pastores dessa comunidade abrem as Escrituras e falam da Tua palavra. É o milagre do encontro da igreja com a voz de Deus, com a palavra de Deus e com a vontade do Senhor. É isso que nós esperamos aqui. Que o Teu Espírito amplie minha capacidade vocal, de raciocínio, minha memória, meus insights, e que o Teu Espírito fale além daquilo que eu orei e preparei ao longo da semana, ouvindo o Teu Espírito falar ao meu coração. Que o Teu Espírito fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que este salmo, ele traz as reflexões mais importantes para a vida de santificação, para a vida de obediência e para a vida que deseja agradar a Deus. A igreja do nosso tempo,
ela é meio avessa à teologia e ao pensamento e à reflexão. Então nós gostamos de fast food, nós gostamos de comida pronta, nós gostamos de não preparar, da mão ao estômago, da mão à boca, sem pensar. E é por isso que quando a gente fala sobre vida espiritual, e se eu perguntar para alguém aqui, o que é mais importante no processo de espiritualidade? Provavelmente você vai me dizer que é oração, que é jejum, que é leitura bíblica, que é busca. E na minha opinião essas coisas todas são secundárias. Importantes, mas não viscerais e fundamentais. Eu acredito que existem algumas reflexões desse salmo que elas estabelecem os aspectos mais importantes para um viver que agrada a Deus, um viver santo. E Davi está compartilhando a partir da experiência que ele teve de pecado com Batseba, adultério e assassinato. Esse é o pecado, os pecados de Davi. E ele aprendeu algumas coisas com Deus que ele compartilha aqui. E eu tenho que dizer para você que se a descrição do processo de santificação incluir na equação o elemento humano, a vontade, a persuasão, a capacidade, a condição humana, como fundamento para o processo de santificação, esse processo é religioso, é humano, mas não é bíblico. A santificação e o andar com Deus inclui o elemento e o esforço humano, mas todas as vezes que o esforço humano aparecer como condição fundamental para a santificação, ele não é bíblico. Não é bíblico, não está na Bíblia. E eu sei que parece estranho, mas eu espero me fazer compreendido ao longo da nossa reflexão aqui. O que eu estou dizendo, e penso como Dallas Willard, que a graça, ela não é inimiga do esforço. A graça é inimiga do mérito. Então, o esforço, quando entra na classificação de mérito para qualquer coisa na vida espiritual, ele passa a ser apenas uma manifestação religiosa humana com nada de espiritualidade. E esse texto, ele vai nos dar, na minha opinião, as três reflexões mais importantes sobre a espiritualidade. Eu escrevi um livro que eu estou orando pela publicação, cujo título é Santificação Ontológica. Processo de crescimento em direção à imagem de Cristo. A santificação, ela não é um processo ético-moral, principalmente, mas ela é um processo de crescimento que faz com que o ser de Cristo viva no ser humano, e o ideal é que a gente cresça na direção e na semelhança de Cristo. E lá eu discorri sobre esses aspectos mais importantes da santificação, que eu quero agora compartilhar com você na nossa reflexão. A primeira lição que Davi nos apresenta, que é extremamente importante no processo de santificação, é que nós encontramos aí no versículo 4. Pequei contra ti somente eu fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que o Senhor é justo no teu falar e puro no teu julgar. O que quer que o Senhor faça com Davi ou comigo em relação à punição do pecado, Deus está absolutamente justo e certo e eu errado. Mas o primeiro princípio é que todo o pecado é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Você pecou contra o seu irmão? Você pecou contra Deus. E não importa qual pecado você cometeu. Não importa. Todo pecado, antes de ser contra as pessoas, seja adultério, seja assassinato, como no caso de Davi,
ou seja, inveja, cobiça, seja lá o que for, ele é em primeiro lugar contra Deus. E este salmo, Davi entendeu, por isso que na oração dele, ele enfatiza na poesia: pequei contra ti exclusivamente. O pecado humano é contra Deus. E por que isso é importante no processo de santificação? Porque o afeto e o alvo do coração humano tem que ser Deus. Deus tem que ser, para mim e para você, a maior alegria, o maior desejo, razão de maior satisfação. Deus tem que ser para você o sustento da vida, a razão do viver, o motivo do cantar, o motivo do respirar, o motivo do trabalhar, o motivo do amar. Todos os motivos da vida, Deus tem que estar no centro, Ele tem que ser a razão da minha existência. E Deus é tão importante para o ser humano, e se Ele for tão importante como nós dizemos que Deus é importante para nós, se realmente Deus fosse tão importante quanto nós dizemos que Ele é, nós teríamos dificuldade de fazer o que nós fazemos em relação ao pecado, porque o pecado é contra Deus. Então, eu sei que os processos de pecado no nível humano, eles são muito difíceis. Eles são difíceis. É difícil a gente falar sobre perdão, sobre amar pessoas que nos hostilizam, sobre servir as pessoas que estão ao nosso redor, abandonar o ego. Eu sei o quanto isso é difícil. Mas quando nós pecamos, a Bíblia nos ensina que nós pecamos contra Deus. Então, é por isso que o dia que eu decidi no meu coração dizer não à prostituição, dizer não à pornografia, dizer não à vida vazia, dizer não à ira, dizer não ao ressentimento, dizer não à mágoa e a todo e qualquer pecado que eu cultivei ao longo da minha vida, quando eu tive um encontro com Jesus, e eu decidi dizer não, o que estava no meu coração não era uma preocupação com a quebra da lei, com contrariar a palavra de Deus, quebrar princípios do Evangelho, ferir as Escrituras, não, isso era secundário. A questão mais essencial, mais visceral, mais importante foi: eu não quero desagradar o meu Deus, eu não quero pecar contra o meu Deus, eu não quero ferir a santidade de Deus, eu não quero ser desleal ao amor de Deus, porque Ele me amou com um amor eterno, Ele me amou com um amor que eu nunca conhecerei amor igual, um amor inigualável, infinito, profundo. Então eu sei que toda a minha relação truncada, ela fere o coração de Deus, todas as minhas omissões ferem o coração de Deus, todas as minhas deliberações que desagradam a Deus, ferem o coração de Deus. Então no meu coração eu luto com toda a minha alma, eu coloco toda a minha energia, todo o meu pensamento, todas as minhas emoções, eu coloco o meu tempo, eu coloco a minha vida, eu coloco o meu orar, o meu pensar, o meu ler as Escrituras, a minha comunhão com a comunidade, os meus relacionamentos, eu dirijo todos os meus afetos para que eles favoreçam que eu cresça numa vida que agrada a Deus e que eu me distancie da vida que peca contra Deus, porque eu abomino pensar na possibilidade de ferir a Deus. Bom, e com isso eu não estou dizendo que eu não faço, porque eu faço. E qual que é a diferença? Olha só, quais foram os 2 pecados de Davi? Vamos deixar isso bem claro, quais foram? Adultério e assassinato. Você sabe uma coisa que a leitura do Salmo não deixa claro? Para você poder chegar a essas conclusões, você precisa orar e ler um pouco mais as Escrituras. O Velho Testamento, no
nos mecanismos cerimoniais, no Pentateuco e na construção da lei e dos sacrifícios, o Velho Testamento não fazia provisão para pecados deliberados. E isso é um problema sério para Davi. Mas, pastor, o que era feito com as pessoas que pecavam deliberadamente? Elas eram mortas, executadas. Amaldiçoou o nome de Deus? Execução. Adulterou? Execução. Matou, assassinou? Execução. Porque não há provisão no Velho Testamento para pecados deliberados. E as Escrituras fazem essa diferença, tá? Isso está em Números 15, 27 a 31, se você quiser anotar para olhar em casa, não faça isso agora. Mas lá, Moisés faz diferença entre pecados voluntários, que são os pecados que nós não cometemos intencionalmente, fruto da nossa natureza pecaminosa. Pecados voluntários. Pecados que a gente não planeja, a gente não organiza, a gente não concebe e não elabora. É aquela coisa, você chega estressado em casa, depois de um dia de trabalho, a mulher fala uma palavra torta e você já engrossa, é grosso com ela e pecou. Pecados involuntários são esse tipo de pecado. O pecado de Davi não foi um pecado involuntário, foi um pecado que é chamado lá no livro de Números de pecados de... Deixa eu lembrar o nome que a tradução usa, atrevimento. Atrevimento. Você sabe o que significa no hebraico a tradução atrevimento, mas no hebraico, a palavra no hebraico é biad ramã. Eu não falo hebraico, tá? Eu pesquiso lá para estudar, eu estudo a gramática, eu nem sei se a pronúncia está correta, mas é mais ou menos isso, biad ramã. Sabe o que significa isso, que é traduzido por atrevimento? Significa punho erguido. Punho erguido é o que a Bíblia chama de todos os pecados deliberados. Todos. Por que é punho erguido? Porque pecado deliberado é contra Deus. Todas as vezes que você peca deliberadamente, a Bíblia diz que você está entrando num estado de rebelião contra Deus. Punho erguido. O pecado é você olhar para Deus e fazer assim, ó, está aqui, ó. Isso é pecado deliberado. A Bíblia diz que para esses pecados não havia provisão no sistema sacrificial. E aí, o Novo Testamento, ele vai dizer, né, o que essa coisa da questão do pecado deliberado. Exemplo, em 1 João 3,6 diz assim, todo aquele que permanece nele, em Jesus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, não o viu e nem o conheceu. Então, quem vive em Jesus, não vive pecando. Mas 1 João 1, 8 a 10 diz assim, se dissermos que não temos nenhum pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. Como que esses dois textos se organizam? É simples. O que João está dizendo é que quem vive em pecado, não o viu nem o conheceu. Mas quem diz que não peca, é mentiroso. Porque, infelizmente, todos nós temos um negócio chamado natureza pecaminosa. E Davi, no Salmo, ele fala sobre isso, versículo 3 a 5, ele diz assim, porque eu conheço as minhas transgressões, a minha rebelião, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal. Aí lá ele vai dizer, eu nasci no pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Vejam, ele não está dizendo que o ato sexual é o pecado que deu origem a ele, não é isso.
Ele está dizendo que a mãe dele concebeu ele já em estado de pecador. Aquela criança bonitinha que eu consagrei hoje aqui, o meu neto, o Oliver, a Bíblia diz que ele já nasceu como um pecador, com a natureza pecaminosa. Essa é a realidade. Então, nós não temos como resolver o problema nesse mundo dos pecados involuntários. Nós podemos diminuir bastante à medida que a gente anda com Deus. Mas é difícil neste mundo a gente andar com Deus o tempo inteiro e não errar. Eu estou falando desses pecados que a gente chama de involuntários. Amargura, cobiça, ira, ressentimento, mágoa, inveja, relacionamento. Nós podemos praticar isso. Não devemos, mas infelizmente a minha natureza pecaminosa não permite que eu viva uma vida sem pecado. Agora, a diferença é dos pecados deliberados. E eu acho que você deveria fazer uma pergunta agora. Como é que essa equação se resolve? Não é mesmo? Porque pensa comigo, Davi deveria ter privilégios porque ele é rei? Sim ou não? Não. Apesar que se Davi quisesse engrossar a mão e mandar matar os profetas, mandar matar quem que se levantasse contra ele, ele faria, porque outros reis fizeram isso. Mataram profetas e ficariam impunes. Manassés foi o pior rei de Israel. Manassés foi o rei que reinou mais tempo do que todos os reis. E foi o pior. Ele mandou sacrificar, ele sacrificou os seus filhos a Baal. Então eu estou dizendo que se Davi quisesse engrossar, ele ia sair ileso, não ia ser punido pelos homens, e ai de quem se levantasse contra ele. Mas como é que a gente resolve essa equação? Bom, Samuel, quando ele vai a Davi e conta a historinha da ovelha, e Davi se arrepende, aí Samuel disse assim, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, reconhecendo, disse Natã a Davi, Samuel 12, 13, o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Você entendeu como é que essa equação foi resolvida? Com as misericórdias de Deus. E é curioso porque no Salmo aqui, nesse Salmo que a gente está lendo, Davi vai falar, vai enaltecer a misericórdia de Deus e vai falar que Deus não requer sacrifícios. Gente, isso aqui é um negócio delicadíssimo no sistema cerimonial. O sistema cerimonial era considerado espiritual e era um meio para aproximar o povo de Deus e perdoar os pecados. E aí Davi fala, sacrifícios não exigiste, não quiseste. O que Davi está dizendo é que esse pecado dele, não tem como Deus exigir sacrifícios para esse pecado deliberado. Só a misericórdia de Deus. Só a graça. E é interessante que ele começa o Salmo falando da misericórdia de Deus. É curioso isso. Compadece de mim, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente. Ele está dizendo, Senhor, a lei não resolve o problema, eu preciso que o Senhor me perdoe. E aí a palavra de Deus, através do profeta, diz, você não vai morrer. E meus irmãos, nós temos outros pecados da mesma natureza, que a lei não fazia provisão. No deserto, o povo pecou dessa maneira várias vezes, e Deus matou alguns e perdoou os outros. Porque a lei, ela não contém toda a expressão da bondade, da misericórdia, da graça de Deus. E esse salmo, ele vai dizer para mim e para você, que um dos aspectos mais importantes da vida de santidade é essa consciência de que Deus é cheio de bondade e misericórdia, e o meu pecado contra Deus será sempre um pecado de rebelião. Pecado deliberado, seja ele qual for, é um estado de rebelião.
de oposição contra Deus, de punho erguido contra Deus, dizendo: eu vou fazer contra o Senhor, eu estou consciente que é errado, que é pecado, mas eu vou fazer, porque nesse momento eu amo mais o pecado do que o Senhor. Essa é a primeira verdade que eu entendo que é extremamente preciosa. Quem conhece a bondade de Deus e sabe que o pecado é um estado de rebelião contra Deus, vai lutar para não pecar. A segunda verdade extremamente importante desse texto está no versículo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. O segundo princípio extremamente importante para uma vida espiritual abundante é você desejar intensamente por um coração puro. Olha só, essa palavra puro aqui nas Escrituras, ela era usada para caracterizar o sacerdote que estava sendo escolhido para a consagração. Então, puro envolvia não só sem contaminação, mas também preparado para ser consagrado. Então, quando Davi diz: cria em mim um coração puro, Davi está pedindo um coração inteiro ou inteiramente consagrado a Deus. Esse texto me ensina que o caminho para a espiritualidade não é o esforço, é o desejo. Desejo. Por quê? Porque aquilo que é fundamental para a espiritualidade não pode ter o componente como fundamento para crescer como o elemento humano. E desejo, ele não é uma obra. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus, lá em Filipenses 2,13, Ele realiza em mim e você tanto o querer, o desejo, quanto o realizar. Então, quem é que coloca o desejo no coração humano? Deus. Aí, olha que interessante. Quando eu me converti, eu era uma pessoa absolutamente doente. Vocês conhecem a minha história, não vou ficar repetindo, já sabe. Doente. Um poço de problemas de alma, sem disciplina, sem educação. Eu precisei me refazer como ser humano. E o que aconteceu foi que, presta atenção no que eu vou dizer, eu me destaquei na comunidade como alguém que aparentemente crescia mais do que a maioria. Eu comecei a dar tempo integral com 2 anos de vida cristã numa igreja batista, sem formação teológica, um semi-analfabeto, mas comecei a servir ao Senhor com 2 anos de vida cristã. Eu me destaquei da maioria da igreja porque eu buscava mais, eu orava mais, eu lia mais a Bíblia. E aí, a igreja e eu, começamos a pensar o seguinte: realmente eu sou uma pessoa diferente das outras pela minha garra, pelo meu esforço, pela minha dedicação. Eu louvo a Deus porque Deus é misericordioso e mesmo quando eu achei que os méritos eram meus, Ele não tirou a graça da minha vida. Porque era infantilidade na minha cabeça. Coisa de crente novo, crente sem conhecimento bíblico. Mas depois de algum tempo, Deus falou ao meu coração: Paulo, realmente você cresceu mais do que a maioria. É verdade. Mas sabe por que você cresceu? Porque eu coloquei no seu coração um desejo que você respeitou, deixou crescer e deixou ele te impulsionar a buscar aquilo que você precisava. Então vejam,
Quando Davi diz assim, cria em mim um coração, ele está pedindo para Deus, ele está desejando que Deus faça algo na vida dele. Mas eu quero dizer para você, e preste atenção, porque isso é extremamente importante. O desejo que Deus dá para você, ele é pleno. Você não pode aumentar o seu desejo, porque aí é obra. Se eu consigo aumentar o desejo que Deus me dá, isso é obra. O desejo que Deus te dá é pleno, ou seja, Deus te deu para mim e para você, tudo o que você precisa para viver uma vida de piedade. Isso é bíblico, está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3, está escrito em 2 Pedro capítulo 1, de versículo 3 a 9, que tudo aquilo que nós precisamos, todas as dádivas para a vida de piedade, nós recebemos. Então, quando Deus dá um desejo para alguém, Ele dá o desejo suficiente para a pessoa viver a vida que ela precisa viver. Ele coloca no seu coração o desejo para você ser o que você deve ser, porque o desejo que Deus dá é completo. E o que Davi está dizendo para Deus aqui é, Senhor, eu matei o desejo no meu coração. Cria em mim de novo um coração daquele jeito que eu tinha antes. Cria em mim. E é curioso, porque a palavra criar é a mesma palavra que aparece em Gênesis. Lembra lá do Bereshit bara Elohim, que é, no princípio, Deus criou? Essa palavra criou é a palavra usada lá em Gênesis. E o que é que significa? O que é que Davi está dizendo? Deus, em mim, no meu estado natural, existe um caos, uma estrutura sem forma e vazia. Não há nada dentro de mim capaz de viver o que o Senhor quer que eu viva. Então o Senhor tem que criar ou recriar o meu coração. Me dá um coração novo, um coração que deseja, um espírito inabalável. É isso que Davi está pedindo, porque, Senhor, se o Senhor não me der esse coração, eu não consigo fazer nada. O desejo de Davi é que Deus dê para ele o mesmo desejo que ele teve no começo, de buscar a Deus, porque Deus dá para você o desejo que você precisa para ter uma vida santa. Mas, pastor, é para todo mundo? Para todo mundo. Lembra? Como diz as Escrituras, aquele que crê em mim, o que vai acontecer? Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então a Bíblia fala que você vai receber de Deus todo o desejo que você precisa para viver uma vida santa. O que você não pode fazer é matar o desejo. Então assim, uma ilustração. Pense que você é uma vela e você precisa de fogo. Por mais que você deseje fogo, pode orar, jejuar, pode usar toda a sua educação, toda a sua cultura, toda a sua inteligência para que o fogo apareça. Não vai acontecer. Então Deus vem e acende a vela. E enquanto esta vela estiver acesa, a vela vai cumprir o seu propósito, vai queimar até o talo. Mas você, como vela, metaforicamente, pode apagar o fogo. Por isso que a Bíblia diz, não apagueis o Espírito. Ah, como que isso acontece? Ora, perde a comunhão com Deus e deixa o seu coração desejar outras coisas. Perde a comunhão com Deus, porque comunhão com Deus, quem inicia é o Senhor, quem me dá graça para viver o Senhor, mas eu preciso estar aberto e me esforçar, não como mérito, mas como direção dos meus desejos. Então eu coloco todo o meu esforço, e quando eu desejo e coloco todo o meu esforço na busca de santidade, eu não conseguiria se fosse só o meu esforço. Mas como Deus gerou o desejo, Ele gerou também o esforço de você buscar, e Ele potencializou a sua vontade, para que na sua vontade você possa dizer não ao pecado. Então, olha só. Não existe justificativa para o crente cometer pecado deliberado. Foi uma escolha minha. Uma escolha sua. Não existe justificativa.
E nós temos dificuldade de lidar com isso, porque nós costumamos colocar a culpa nos nossos desejos, na nossa história, mas se você se distanciou da comunhão com Deus e começou a deixar o seu coração cobiçar, você se torna responsável. Então é dessa maneira que você apaga a luz. Ou seja, Deus não é mais o aspecto mais importante da sua vida. E por último, meus irmãos, o terceiro princípio está lá no 5,17. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado e coração compungido. Terceiro princípio mais importante, na minha opinião, para viver uma vida de santidade, é manter, pelo poder do Espírito Santo, um coração quebrantado. Você sabe o que significa isso? Coração quebrantado e contrito? Uma profunda consciência de que eu não dou conta do pecado, eu dependo de Deus e eu oro e choro diante de Deus para que Deus me dê graça para viver uma vida santa. É isso, coração quebrantado. E se você quer manter a vela acesa, você quer manter a sua espiritualidade sadia, você tem que entender a respeito do amor de Deus e que o seu pecado deliberado é contra Deus, e tem que entender o amor de Deus por você revelado na cruz. Depois disso, você tem que desejar, e desejar aqui no Salmo, quando ele fala, cria em mim, é uma coisa extraordinária. É como, por exemplo, o Salmo de número 63. Você lembra o que Davi diz no Salmo de número 63? A tua graça é melhor do que a vida. Você sabe quando alguém deseja realmente viver em santidade? Ele deseja tanto a vida de comunhão com Deus, mas tanto, que ele deseja mais andar em comunhão com Deus do que viver. Um teste muito ruim. Um pastor muito conhecido, foi pastor de uma das maiores igrejas batistas do Brasil, ele disse num culto o seguinte: eu disse para Deus, se Deus sabe que eu vou pecar deliberadamente contra Ele e desonrar a sua glória, eu quero que Ele me mate. Falou isso num culto. Eu quero que Deus me leve. Eu não tenho coragem de fazer essa oração. Não tenho. Mas não é medo não, tá? É que eu acho ela estranha. Mas o espírito dessa oração, ela traz uma verdade poderosa. Qual é? Eu desejo mais andar com Deus do que viver. Se eu não andar com Deus nessa vida, a minha vida não tem sentido. E eu desejo mais andar com Deus do que casar. Eu desejo mais andar com Deus do que ter dinheiro. Eu desejo mais andar com Deus do que ter prosperidade. Eu desejo mais andar com Deus do que ter amigos. Eu desejo mais andar com Deus do que a igreja cresça. Eu desejo mais a Deus do que qualquer outra coisa nessa vida. Esse é o desejo de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esse é o desejo. E aí o Salmo é tão poderoso que Davi vai dizer o seguinte, a respeito desse desejo mais do que a vida, né? Ele vai dizer assim, 51:6, olha que coisa poderosa. Eis que te comprazes, ou seja, o Senhor tem prazer com a verdade no íntimo. Então assim, irmão, irmã, amigo, quem é que sabe do desejo do seu coração? Deus. Eu acho. E eu oro todos os dias, Senhor, eu acho que eu quero isso mais do que qualquer outra coisa na vida. Mas eu não tenho orgulho disso, porque esse desejo quem coloca em mim é o Senhor. Se eu tenho, Ele veio. E Deus colocou esse desejo em todo cristão. Sabe por quê? Porque a Bíblia não é incoerente. A Bíblia não é incoerente. Ora, se Deus diz para você viver uma vida que você não pode viver pelas próprias forças, e meus irmãos,
Amigo, ninguém consegue viver o padrão das Escrituras pelo braço humano, porque o padrão da Escritura é alto. Deus quer que você seja santo, que você seja generoso, que você faça sacrifícios, que você ame as pessoas como Deus ama, que você viva em santidade. O padrão é altíssimo. Então ninguém consegue vencer. Então, para Deus honrar a sua palavra, Ele tem que colocar no meu coração o desejo de buscá-lo. E quando eu emprego as minhas forças, Ele tem que ampliar as minhas forças. E Ele tem que me ajudar a caminhar em viver vida santa, porque só assim eu consigo. Então, o caminho é um coração quebrantado. Quebrantado. Vou dizer uma outra coisa muito séria. E eu vou dizer isso com bastante cuidado. Eu não tenho medo de pecar contra Deus e contra as pessoas que eu amo. Eu não tenho medo. Agora, por que eu não tenho medo? Porque eu digo, Deus, se o Senhor diz para mim que se eu andar com o meu coração quebrantado, e que eu posso fazer isso porque o Senhor me dá o desejo e a força para viver com o coração quebrantado. E o que eu preciso é só desejar o Senhor e manter o meu coração no Senhor pelo poder do Espírito Santo, para continuar desejando desejar, para continuar crescendo. Eu não vou desonrar o teu nome. Eu não vou desonrar o teu nome, eu confio que o Senhor vai manter o meu coração debaixo da tua graça, debaixo do teu poder, e eu todos os dias pelo teu Espírito Santo, porque, meus irmãos, o Espírito Santo, ele vai falar com você sempre sobre isso, sempre. Você pode não ouvir o Espírito sobre se você tem que ir para emprego A ou B, se você tem que casar com a Maria ou com a Marta. Você não vai ouvir se você tem que morar em Maringá e Londrina. Provavelmente você vai ter muita dificuldade de ouvir a Deus em relação a isso. Muita dificuldade. Mas eu não tenho dúvida que quando o seu coração estiver no limiar de uma atitude de rebelião contra Deus, de mão erguida, o Espírito de Deus vai dizer para você, não faça isso. Ele vai dizer. Porque a Bíblia diz que Deus gera em mim o querer e o efetuar. Então, qual que é a minha função? Para me manter de coração quebrantado, porque o caminho é um coração quebrantado. É continuar dizendo para Deus todos os dias, Deus, cria em mim um coração novo, cria em mim. Senhor, eu não consigo, eu não dou conta, eu sou fraco, eu faria. Ah, Deus, eu faria. Eu faria. Tem algumas coisas, meus irmãos, que eu como homem faria. Graças a Deus eu sou crente, porque eu já teria traído a minha mulher. Eu não tenho dúvida disso. Se a graça de Deus não tivesse na minha vida, eu teria traído a minha esposa, porque eu sou homem. Mas eu sou cristão. Então, como cristão, eu digo, Deus, tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de mim, cria em mim um coração, e todos os dias, porque o que Davi está dizendo é, quando Davi olhou para o coração dele, sabe o que ele viu? O caos. A terra era sem forma e vazia, ele viu o caos. Ele não viu nada que era suficiente para levá-lo a uma vida que agrada a Deus, e ele se desesperou, ele falou, só se o Senhor recriar o meu coração, cria o meu coração de novo, Deus, cria de novo, faz um milagre, um coração novo, porque eu quero isso todos os dias. Então não é obra, é desejo. E desejo não é obra, porque quem colocou no coração foi Deus. Agora, quando Deus coloca um desejo, e Ele coloca, aí o ser humano diz assim, ah, Deus, o Senhor é fascinante, o Senhor é extraordinário, o Senhor é maravilhoso, ah, Deus, eu quero mais. E aí ele busca, aí ele se esforça, aí ele faz sacrifício. Mas quando ele faz sacrifício, e ele alcança o desejo de satisfação em Deus, não é por causa da força dele. Porque a força dele é assim, ela vai um pedacinho do processo. Aí, mas quando Deus me vê lutando, mas lutando com todas as minhas forças, quando Ele me vê lutando, desesperado, e assim, achando que eu não vou conseguir, aí Ele vai lá e diz, tudo bem, pá. Aí bota o seu poder em mim, aí a minha força aumenta, e eu venço o pecado. É por isso que eu não tenho medo de pecar contra a minha igreja e a minha família, enquanto eu viver com o coração quebrantado. Não é esforço.
Não é mérito. Não depende da sua natureza, da sua formação, da sua força, do seu caráter. Depende do seu desejo. Desejo. Se você deseja viver para Deus mais do que qualquer outra coisa, meu irmão, Deus vai fazer uma obra maravilhosa. Então, esses dois textos, coração puro, que é coração inteiro, e coração quebrantado, compõem a metáfora que eu uso para a vida de consagração. A vida de consagração exige um coração inteiro e quebrado. Coração inteiro é, eu, no poder do Espírito Santo, me submeto ao Senhor e consagro a minha vida a Ele inteiramente. Porque Davi está pedindo um coração, como Pedro falou hoje pela manhã, coração é sede da vontade, do pensamento, das emoções, das decisões. Não é só emoção, é deliberação. Ele cria um coração, eu quero desejar isso todos os dias. Então, é uma entrega total. Eu desejo, Senhor, que o meu pensamento, a minha emoção, a minha vontade, o meu dia, o melhor do meu tempo, as minhas horas sejam consagradas ao Senhor. E eu desejo isso mais do que viver. E aí, quem deseja, busca. Mas quando busca, não tem força para buscar. Mas aí Deus amplia a força daquele que busca, porque liberou ou deu vazão ao desejo que Deus coloca no seu coração. Sabe qual é o caminho para uma vida de santidade? Coração inteiro e quebrado. Pelo poder do Espírito, eu consagro toda a minha vida ao Senhor. Tudo. E pelo poder do Espírito, eu digo para Deus todos os dias, eu não dou conta. Eu não consigo. Cria em mim esse coração. E amplia a minha força quando eu lutar por aquilo que eu preciso lutar. E eu vejo a tua mão me dando vitória sobre o pecado, porque é isso que vai acontecer. Coração quebrantado. O que me ajuda nessa coisa de você quebrantar o coração? Porque esse negócio de quebrantar o coração não é uma experiência agradável. Porque manter o coração quebrantado é o reconhecimento da nossa fraqueza diante de Deus e de que nós dependemos da força de Deus para dizer não ao pecado. Então, um coração quebrantado diz não a um monte de pecados, alguns inclusive terríveis, tentações medonhas. Mas o meu coração quebrantado diz assim, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu já decidi, eu sei o que o meu coração deseja. Coração quebrantado. É a alegria. Ele diz, restitui a alegria da salvação. É praticar a obediência com alegria. Alegria no Senhor, alegria do Espírito Santo. Ter alegria em servir a Deus. E aí eu quero terminar a nossa reflexão com duas metáforas. Uma que está no Salmo 63, que é aquele salmo que Davi diz que, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como na terra árida, exausta e sem água. Esse é o desejo. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. E lá nos versículos para frente, ele vai dizer, ao Senhor eu levanto as minhas mãos. Levantar as mãos na Bíblia é um sinal de consagração. Não sei se você sabe disso, né? É um sinal de entrega. Eu levanto as minhas mãos porque eu estou consagrando tudo que é o Senhor. Em Números, a metáfora da vida de rebelião é punho erguido contra Deus. E eu quero desafiar você a baixar o seu punho e erguer as suas mãos. Dizer, Senhor, eu vou parar de ser rebelde. Porque eu aprendi que a santidade, que é uma coisa impossível humanamente, ela só é possível porque o Senhor coloca o desejo e quando eu me esforço, o meu esforço não dá conta, o Senhor amplia o meu esforço. E quando o Senhor amplia o meu esforço, eu percebo que eu preciso manter o meu coração quebrantado, e o Senhor me dá graça para manter o meu coração quebrantado, eu dependo totalmente do Senhor. É aí que entra a palavra de Jesus. Sem mim, nada podeis fazer.
Por isso eu quero orar com você, meu irmão. E olha, eu quero desafiar você em nome de Jesus hoje. É fazer aquele negócio do Salmo 139 que parece ser fácil, né? Não parece? Ou ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim caminho mau. Porque eu não posso avaliar aqueles que estão aqui levantando as mãos e dizendo: eu te amo, ó Deus. E às vezes eu não consigo nem avaliar o meu próprio coração. Enganoso é o coração. Por isso, todos os dias eu vou lá no poder do Espírito Santo e digo ao Senhor: sonda-me, ó Deus, e revela, fala comigo, denuncia as mazelas do meu coração. Senhor, revela os desvios do meu coração. Olha, tem muita gente que faz isso e não ouve nada de Deus. Não é curioso isso? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque não quer. Não quer enfrentar os seus desejos. Não quer enfrentar a sua dor e o seu pecado. Então assim, se você fizer essa oração hoje, dizer para Deus: sonda-me e revela, deixa Deus falar o seu coração. Deixa Deus tocar na ferida. Deixa Deus tocar na ferida. E quando Ele tocar, e vai trazer uma dor infernal, porque às vezes essa ferida é Deus falando para você: está vendo esse negócio que você está acariciando, beijando, abraçando? Então, isso é o mal. Isso vai te destruir. E eu quero que você dê um fim nesse negócio. E você vai falar assim: eu não consigo. Não, consegue sim. Eu te dou desejo, eu te dou força, eu te capacito. Você só não vai fazer se você não quiser. É duro, não é? É duro. Então assim, a minha oração hoje vai ser essa: revela, Senhor, o meu coração. E aí deixa Deus agir. Curva a sua cabeça. Eu quero fazer a primeira, talvez a pergunta mais importante dessa noite para você. E eu quero que você, quando responder, ore assim: Deus, revela os meandros do meu coração. Revela os motivos do meu coração. E a pergunta é: qual é o maior desejo da sua alma? Lembre, Deus vê o íntimo, o recôndito. Deus vê o que ninguém mais vê. E Deus sabe, conhece a sua resposta. E se você respondeu para Deus: Deus, não é o Senhor, e eu entendi hoje que não é o Senhor, eu tenho desejado outras coisas e eu peço perdão. E eu quero pedir, meu Deus, que a partir de hoje o Senhor seja o maior desejo da minha alma. Eu quero andar com o Senhor e glorificar o Teu nome mais do que continuar vivendo. A vida, sem uma vida que agrada ao Senhor, ela não tem sentido mais para mim. E o Senhor tem me dado um vislumbre da glória do Senhor, do amor do Senhor, da grandeza do Senhor. E é como Oséias disse: eu te atraí com laços de amor, com laços de misericórdia. O Senhor me atraiu com amor, não foi com ameaça, não foi com condenação, foi com amor. E eu vi na cruz o teu amor, eu vi, eu conheci, os meus olhos foram abertos, o meu coração foi escancarado, e o Senhor derramou sobre o meu coração amor pelo Senhor, pela grandeza do Senhor, pela majestade do Senhor, pela presença indescritível do Senhor, pela glória inefável do Senhor. Eu fui atraído, eu fiquei embaraçado, eu fiquei, ó Deus, extasiado, eu fiquei, ó Deus, maravilhado
Oh, deslumbrado, o Senhor me atraiu e colocou desejos por ti. Então renova novamente em mim um coração assim. Que esse seja o desejo do meu coração todos os dias. O Senhor colocou esse desejo em cada coração. Não permita que o diabo roube esse desejo. E que cada um de nós hoje faça essa oração ao Senhor. Deus, cria em mim esse coração de novo. Cria em mim. Eu quero. E o Senhor já está fazendo isso. Porque nenhuma oração assim pode nascer do coração humano. Ela vem do Espírito de Deus em nós. Você fez essa oração porque você entende que o seu coração estava dividido, mesmo sem querer. Você percebeu que o seu coração estava dividido. E você quer orar comigo essa noite. Peço que todos fiquem ainda de olhos fechados. Eu quero que você levante a mão e diga: pastor, eu fiz essa oração hoje com um entendimento diferente, ore por mim. Levante a sua mão e diga: pastor, eu preciso. Pode abaixar rapidinho. Pode baixar, pode baixar. Pode baixar rapidinho, pode baixar. Mais alguém? Pode baixar. Pode baixar. Mais alguém que entendeu que o coração está dividido. E você quer: Senhor, eu não quero mais que o meu coração esteja dividido. Levante a sua mão, eu quero orar com você. Pode baixar. Pode baixar. Deus, só o Senhor pode dar esse coração. Davi orou lá em Crônicas: dá ao teu povo um coração sempre inclinado para o Senhor. Essa é a minha oração. Dá ao teu povo um coração inclinado para o Senhor. E essa é uma oração que o Senhor responde. Aos meus irmãos que oraram, que sentiram esse paradoxo dentro de si, cria neles este coração. E que eles alimentem cada dia o desejo de viver para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, nós vamos participar da ceia. Eu quero convidar os diáconos que vão nos ajudar aqui. Quem é que pode participar da ceia? Qualquer pessoa que já entregou a vida a Jesus e está em comunhão com uma igreja que vive de acordo com as Escrituras. Entregou a vida a Jesus, está em comunhão com uma comunidade que vive de acordo com a palavra de Deus, você está habilitado para participar da ceia. A ceia é para o corpo de Cristo. Então, quero convidar os nossos irmãos, diáconos, para nos ajudarem aqui na distribuição. Quero solicitar que você aguarde até que todos tenham recebido, porque vamos participar deste memorial juntos. Enquanto cantamos, receba os elementos e aguarde as orientações. Eu não sei se você entendeu. Podemos começar, tá? Enquanto eu ministro aqui. Eu não sei se você entendeu o teor da mensagem hoje. Mas eu, pastor Paulo Real, tenho convicção que o que eu disse hoje talvez seja uma das coisas mais importantes para a minha vida em relação à vida de santidade. Mais importantes. Que o Senhor faça ressoar no seu coração esse entendimento. Quando Deus pede o coração, é porque Ele já transformou o seu coração num coração que deseja. Dá-me o teu coração. Seja bendito o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia.
Senhor não está buscando gente forte. Glória a Deus. O Senhor não está buscando gente de educação refinada. O Senhor não está buscando gente de caráter indestrutível, não. Deus está buscando gente que foi tomado pelo poder do Espírito, por um desejo que Deus coloca no coração de viver para Ele. Ele te deu esse desejo. E se você pediu para que Ele recrie, Ele recriou esse desejo no seu coração. Não perca isso. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu vou ao Senhor e digo para Ele: Deus, eu não dou conta. Eu não consigo. Se eu for fazer o que eu penso, eu vou fazer bobagem. Eu não dou conta. Então, meu Deus, cria de novo em mim hoje um coração inclinado para o Senhor. E me faz andar em temor. Esse temor que o Teu Espírito coloca em mim. O Espírito Santo coloca em mim temor. E eu tenho que andar em temor e tremor. E aí, meu irmão, a santificação vai acontecer. O poder de Deus vai transformar a sua vida. Você vai ter vitória. Você vai vencer o pecado, você vai vencer o vício, você vai vencer a amargura, você vai vencer porque o poder do Espírito Santo que coloca o desejo em você, coloca a força em você para vencer. Por isso que Paulo diz: quando eu estou fraco, ou quando eu sou fraco, é que eu sou forte. É a lógica do reino de Deus. Quando eu digo para Deus, eu sou fraco, eu não dou conta. Então, Paulo, agora você é forte, porque quando você assume que você é fraco, a minha força e o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Eu vou tornar a sua falta de vontade em vontade enérgica. Eu vou transformar a sua apatia em uma vontade poderosa. Eu vou pegar os pãezinhos e os peixinhos que você traz e vou alimentar a multidão, porque eu não dependo da sua força. Eu só quero que você me deseje mais do que a vida. Graças a Deus, o Senhor não depende de mim. Eu não sou especial. Eu já pensei isso de mim. Eu já achei que eu era uma pessoa especial, porque eu buscava, eu lutava. Até que Deus falou: bobinho, é a minha força. É a minha força. Você não sabia, você lutava lá. E era eu agindo em você, fazendo o que você jamais faria. Então, Deus, cria em mim de novo um coração assim. Meu Deus, dá para mim esse coração todos os dias, enquanto eu viver. Que eu deseje andar contigo mais do que qualquer outra coisa. Eu acho que a ceia é para esse tipo de gente. Que dá umas escorregadas, briga, tem raiva. E aí vai para Deus: eu não queria, o Senhor sabe. Tem misericórdia de mim, meu Deus. Dá um coração igual ao Senhor. Aí Deus vem de novo. De novo. Paulo diz que ele recebeu do Senhor que Jesus tomou o pão e disse que o pão era o corpo que era dado por nós.
que nós deveríamos comê-lo em memória do Senhor. Obrigado porque essa é a provisão do Senhor para a nossa vida. Nós temos toda a provisão que precisamos. Obrigado. Mas que bom sermos lembrados de que o perdão, o poder pertence ao Senhor. Obrigado porque o Senhor está nos lembrando que no nosso coração é um caos. Ele precisa ser recriado, restaurado todos os dias. Obrigado porque o teu sacrifício nos traz a lembrança de que todos os nossos pecados foram perdoados. Louvado seja o teu nome. Amém. Comamos o pão em memória do Senhor. Ah, Deus, louvado seja teu nome. Louvado seja teu nome. Obrigado. Aleluia. Oh, Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Senhor, estou aqui com um cálice que simboliza o sangue que foi derramado. Sangue que traz perdão. Davi entendeu que o pecado de rebelião não poderia ser resolvido com um cordeiro, com um animal, com sacrifício nenhum. Porque certamente como profeta ele entendia que só Deus poderia resolver o problema do pecado deliberado e da rebelião. E nós te louvamos porque esse pecado foi resolvido na cruz do Calvário. Quando o sangue do Senhor foi derramado, o Senhor nos curou do pecado da rebelião. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados, todos os pecados. E mesmo quando nós nos rebelamos com o Senhor, a cruz, se somos filhos, vem em nosso socorro, com o sangue que nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o teu nome. Obrigado pelo sangue. Obrigado pelo sacrifício de sangue por nós. Tomemos o cálice. Santo Deus, diante do Senhor nos prostramos e reconhecemos que foi os nossos esforços, o nosso mérito, Oh Deus, que podemos chegar pelo teu trono, Senhor, mas foi a tua graça. aleluia. Contemos a graça que tantas vezes, nos falou, e nós ficamos ali de punho erguido dizendo não. Mas até que um dia, ó Pai, compreendemos que é o Senhor que quer o melhor para as nossas vidas. Oh meu Deus, E é por isso que nós estamos diante do Senhor nessa noite, aleluia. dizendo muito obrigado Louvado pelo seja teu teu nome. maravilhoso amor ali expresso na cruz do Calvário. Aleluia. Nós te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé e terminar cantando e adorando ao Senhor. Eu acho que o coração de Deus se encheria de alegria. Eu acho que o coração de Deus se encheria de alegria se você saísse daqui suspirando. Suspirando. O quê?
A oração de Davi. Ó Deus, cria em mim um novo coração. Oh, aleluia! Ah, porque o Teu Espírito Santo faz a obra no nosso coração. Porque o Senhor é forte. Ó Deus, e o Senhor só quer que a gente abra o nosso coração para o Senhor, para que o Senhor possa nos transformar. Aleluia! Ó Deus, cria em mim um coração novo. Cria, Senhor. Ó Deus, como Ele me tornar, aleluia, me lembrarei da aliança. cria em nós um novo coração, um coração novo. Aleluia, da cruz não me esquecerei. É a Tua glória, a Tua graça, o Teu amor que nos constrange. Se eu me perder no caminhar, se Sua graça eu negar, me lembre tudo pago está. Aleluia, que eu sempre me lembre. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça revelada em Jesus, as consolações do Espírito sejam conosco, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor. Vai na paz. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Tu és tão